A Caixa Seguridade anunciou dividendos e divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022. Nós vamos acompanhar não só o resultado, mas como eu vou falar cada linha como é que tá, vai dar uma bela perspectiva do que esperar da empresa. Então acompanha o vídeo inteiro, tá legal? Já deixa o like, se inscreve também no canal, tá? Bom, então a gente começa na linha aqui do lucro, a gente vê um lucro líquido recorrente aumentando em relação ao mesmo trimestre, 38%, saindo de 545 para 752, um lucro bastante interessante aqui no trimestre, né? No trimestre anterior também tinha ido muito bem. Nos 12 meses aqui aumenta 45,4%. A gente continua aumentando os custos aqui dos serviços prestados, quando a gente compara com uma base um pouco mais longa, mas quando compara mais recente já está estabilizando aqui, porque a empresa está num momento de transformação, já está se consolidando. Nós vamos ver isso mais para frente lá no índice combinado e tudo mais, né? E se a gente descer um pouco aqui a linha do lucro líquido recorrente, podemos observar que temos 195,8 milhões, que é um ganho de capital da alienação de investimentos. Ela está vendendo uma parte aí que é não core, não é mais a estratégia dela, então ela foi desalocando isso aqui. Aí é por isso que o lucro foi tão grande assim, né? 948,8, aumentando 73,9, mas é mais legal a gente observar o lucro líquido recorrente. É que ela está no momento de transformação, saindo as parcerias antigas e entrando as novas. Então, desde aí do IPO, ela transformou-se como uma nova empresa, adicionando aqui o negócio de distribuição, a corretora aqui, onde ela faz a corretagem de seguros também. Então, isso aqui gera um pouco de custos maior, ela está cuidando de mais coisa, porém vai gerar uma receita ainda maior, né? Vê aqui que a parceria Caixa representa 62% do resultado da Caixa Seguridade. A gente pode ver aqui, ó, as parcerias Caixa, as novas, elas têm essa representatividade. Nós temos a parceria Balcão, nem vamos preocupar muito nesse momento, é 5%, tá? E nós temos os negócios de distribuição, é 33%. E aí é basicamente ela atuando aqui no negócio de distribuição, então ela está com essa nova frente aqui, que também é bastante importante para ela, a nova formato aqui da empresa, né? Então nós vamos começar falando das parcerias Caixa. Primeiro vamos falar daquela parte de risco da empresa, que é a parte de seguros, onde pode ter a sinistralidade e tudo mais. Depois a gente fala da parte de acumulação, que é aquela parte do previdência, capitalização e tudo mais, tá? Então, aqui a parte de seguros, ela vinha trimestre após trimestre crescendo, porém, nesse último trimestre aqui, ela deu uma desacelerada, ficando em linha com o ano passado no quarto trimestre, que também tinha sido muito bom, mas deu uma desaceleradinha. Um dos motivos é a questão do prestamista aqui, que eu já vou comentar que ela deu uma leve decepcionada. De qualquer forma, no ano, ela aumenta aqui 1,4 nos prêmios emitidos. Estamos falando de prêmios emitidos, né? Então ela foi muito bem em diversas linhas, mas o prestamista aqui no trimestre caiu 33% e no ano caiu 11,2%, tá? Enquanto o habitacional subiu 8,3% no trimestre, 6,6% no ano, o residencial 3,7% no trimestre e 12,7% no ano, né? O prestamista nós já vimos que caiu, o Vida aumentou 3,6% e 5,6% no ano, vem indo bem aqui o Vida, né? Outros estratégicos 27% e os assistência subiu bastante aqui, 212%, é uma nova linha aí. Então podemos observar que as mais relevantes para a empresa é habitacional, seguido da Vida, depois prestamista, depois residencial, aí tem a assistência que a gente tem que olhar, ou outros estratégicos a gente nem precisa se preocupar, porque é não estratégico, né? Então, observando aqui, o habitacional foi muito bem, né? Como sempre, aí, aumentando todos os trimestres praticamente, fechando positivo no ano. A margem deu uma queda e é super justificada aqui pela empresa. Ela disse aqui, explicou esse não recorrente, algo represado. Então, não tem grandes problemas. Foi muito bem aqui o habitacional, tá? Mesmo com a margem comprimida justificada, a gente não se preocupa. E nós temos a frente da Vida, né, que vem aumentando aqui 5,6% no ano, 3,6% aqui em relação ao trimestre, né, do ano passado. Então, ela vem aumentando, inclusive com a margem também se sustentando, aumentou 12% no ano, indo muito bem, bem sólido, né, mesmo tendo aqui uma questãozinha que inclusive atrapalhou as margens, não teria sido melhor, olha só, nós também tivemos uma questãozinha aqui. Então, assim, foi muito bom a Vida também, assim como o habitacional. E quando observamos o prestamista, existe a expectativa que o Pronamp mantivesse um nível um pouco maior, mas houve uma melhoria no meio do ano e depois uma decaída no fim do ano, fazendo o ano fechar 11,2% negativo, né? E o trimestre aqui, ó, como decaiu, né? Veio aquela melhora muito boa e depois uma decaída
forte, né? Então, isso aqui não chega a dizer que tem uma decepção, a gente até vê aqui as margens melhorando, né? Mas é a questão aqui da variação das provisões técnicas de prêmios, mas aí, em termos de prêmios emitidos aí, que a gente vai ter um resultado mais à frente, deu aí essa desacelerada, né? Porém, há de se destacar que ele foi bem aqui em alguns pontos, né? O agro na Caixa geraram um crescimento de 553 nas emissões do prestamista, vinculado aí a esse produto, né, em 2022. Então, ela também conseguiu aqui em alguns momentos ir muito bem, mas assim, a gente fica com a expectativa, será que vai voltar aí a um patamar um pouco melhor, vai começar a continuar crescendo, na verdade, nesse agro aí, no prestamista? É uma linha muito promissora para a empresa, a gente esperava que fosse um pouco melhor aqui. Então, se o vidro habitacional voar, o prestamista parecia que ia voar e depois deu uma aterrissagemzinha, né? Mas assim, tá indo ok, né? O residencial também muito sólido como sempre, né? Aumentando aqui no ano, no trimestre, nas margens também, indo muito bem, também não tem muito o que se preocupar. E aí, quando observamos a assistência, também deu uma voada aqui, né? Que é bastante promissor e está crescendo bastante rápido. Foi um trimestre também muito forte, seguido aí o ano inteiro muito forte, né? Então, bastante interessante, já começa a ganhar uma relevância, né? Assistência. Achei bastante legal esse resultado, surpreendente até. Então, agora falando da parte de acumulação da empresa, é importante entender essa palavra, acumulação. Tá? Embora no ano tenha aumentado apenas 1% na acumulação aqui de novos prêmios, o 0,8%, né? Até deu um declínio no quarto trimestre, nós temos que lembrar que é uma parte de acumulação, então importa muito as reservas, né? Manter o que ela tem lá, ela tem feito isso bastante, deu ótimos resultados aqui, mas um ponto de atenção é que a Caixa eventualmente foca em pontos não tão estratégicos para Caixa de Seguridade. Então, ao longo dos meses eu sempre vou comentando o que está acontecendo e nós vemos alguns meses acontecendo isso, inclusive no quarto trimestre, que acabou impactando aqui, tá? Nos novos prêmios. Mas enfim, não é assim do fim do mundo, vamos acompanhando como vai ser o comportamento da Caixa Econômica Federal, estou referindo, tá? Então, observamos aqui as reservas de previdência em níveis recordes na Caixa, enquanto os prêmios, na Caixa Econômica Federal, na Caixa de Seguridade, enquanto os prêmios emitidos aqui deu essa reduzida aqui nesse trimestre, né, e no ano caindo 2,8%. Mas como as reservas aumentaram, isso aqui ajudou, né, entre outros pontos, a aumentar muito a margem, 27,2%, tá vendo? A gente olha aqui, não é só isso, não é só as reservas, tem a taxa de administração, né, e ela consegue arrecadar mais, a comissionamento também, né, foi ótimo aqui. Então, todo o cenário que estamos vivendo aqui também favorece, né, o Selic e tudo mais, o pessoal acaba aí indo muito aqui, ajudando muito a manter níveis recordes de reserva aqui na capitalização. Quando observamos o consórcio, é muito interessante o número, né? A gente teve aqui aumentos nas cartas de crédito, mas o mais impressionante é a margem também, né? Olha só, a margem de 2.562 disparou, né? A linha não era tão relevante e realmente eles conseguiram o prometido aqui com louvor, aumentou muito. Capitalização é uma linha que oscila mesmo, é difícil a gente entender uma previsão aqui para longo prazo para ela, mas o fato é que ela conseguiu aqui aumentar 146%. Né? Os recursos arrecadados aumentou muito, surpreendeu também aqui, né? Mas lembre-se, essa linha aqui seria a mais promissora consórcio, dado o resultado que está acontecendo nesse momento, né? Enquanto aqui a previdência é mais a maior, né, a mais relevante, aquela mais aí, vamos dizer assim, comprovada ao longo dos anos que o brasileiro gosta. Então, agora que nós já vimos o desempenho operacional aqui dos seguros dela, vamos ver como é que foi a parte da corretora e é rapidinho, né? Negócio de distribuição, olha só, negócio de distribuição aumentou 50,1%, voou aqui ao longo do ano, já era esperado, ótimos resultados, né? Aumenta um pouquinho os custos, mas a receita acaba compensando muito aqui nesse ponto, né? Então a gente vê aumentando aqui ao longo comparando com o ano passado, deu um declínio aqui em relação ao trimestre anterior, mas é algo que pode ocorrer normal, mas em relação ao mesmo trimestre deu uma aumentada ainda assim de 15,5% no ano, 50,1%. Em termos de margem, diminuiu 2,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas no ano fecha um aumento de 31,8%. É bom ficar atento aqui, mas como ela está fazendo mais corretagem aí, ela acaba ganhando mais, né?
E agora, observando um indicador muito importante, é a questão do índice combinado ampliado. É o que eu mais gosto de olhar, vai nos mostrar aqui, então, a empresa se consolidando não só nos custos dela aí com essa transformação toda, como também a questão aí dos próprios desempenho dos seguros, né? Porque nós tivemos aí um momento de pandemia, atrapalhou bastante, olha só. Então, as despesas gerais, tudo aí da empresa, mais os administrativos, aí a gente vê pelo que representa do percentual da receita operacional, mais o resultado financeiro. Vale lembrar que o resultado financeiro também deu uma bela turbinada, momento de Selics em alta, né? E aí a gente vê então o índice combinado bem aqui, ó, foi tranquilizando ao longo de 2021, e aí depois deu uma leve aumentada no primeiro trimestre, mas depois já voltou a cair mais um pouco, fica nos patamares bem tranquilos aqui em 2022, mostrando, né, que realmente está bastante aqui tranquilo o resultado da empresa, tá? A gente pode esperar uma tranquilidade nessa questão aí dos custos, né? E quando o índice combinado sem contar o resultado financeiro, quero ver só o operacional, ainda também deu uma bela tranquilizada, né? A gente vê, ó, deu uma leve subidinha aqui, mas ó, tá bem tranquilo também, tá? E a Caixa também anunciou que vai mandar aqui para ser aprovado o dividendo, 1,5 bilhão, tá? Referente aqui ao resultado do segundo trimestre de 2022, onde nós temos aqui 697 de títulos de dividendos mínimos obrigatórios e mais 803 referente a dividendos adicionais estão aqui sujeitos à aprovação à Assembleia ainda, tá? Então a gente ainda vai definir uma data com e vai definir uma data de pagamento. Isso aqui, esse dividendo representa quase 92%, 91,8% do dividendo da empresa no ano. Então, pegando aqui a quantidade de número de ações que a empresa tem aqui no Investidor 10, a gente consegue calcular o quanto que isso dá de dividendos. Esse 1,5 bilhões vira 50 centavos, são os 3 bilhões de ações e 1,5 bilhão em dividendo, né? Então, dá até para fazer de cabeça, né? Então, como a ação está cotada hoje a 8,39, isso nos daria, então, 5,96 de dividend yield, praticamente 6% de dividend yield de uma só vez. Cada um aí que tiver 16.780, por exemplo, vai ganhar R$ 1.000 de uma só vez de dividendo, mas a data está a definir ainda, tá? Então, não temos ainda uma data finalizada, em breve saberemos aí qual será a data com e a data de pagamento. E comparando as seguradoras aqui, os fundamentos, tá? A gente pode entender não pelo PVP, a gente não pode comparar o PVP, não é adequado, mas a gente pode ver o dividend yield e o PL. Então, quando a gente compara aqui o PL das seguradoras, realmente a mais esticada é a BB Seguridade, que ela está no melhor momento, ela já está aqui uma boa recuperada, o resultado financeiro dela é o que mais se aproveita da Selic alta, então ela está aqui bastante ok aqui os números dela, mas será que ela vai subir muito? Essa aí é a dúvida que você tem que fazer. O PL dela está já um pouquinho esticada, não tem tanto para crescer assim, mas está bastante estável, né? O dividendo de 8,43 e nós já vimos que o dividendo vai ficar ainda melhor, né? Então, sim, ela vai crescer, mas menos, por exemplo, que a Porto. A Porto está no momento de recuperação, tem uma estratégia aqui de crescimento um pouco mais legal, mas também, olha, o PL aqui mostra que ela vai melhorar esse PL, mas também já deu uma subidinha aqui, que já não é aquela coisa que estava de graça como estava outro dia, mas ainda é uma ação muito interessante, que tem um crescimento um pouco maior que a BB Seguridade mais à frente. E nós temos a Wiz, que é o PL mais barato, porém é aquele case um pouco mais, que tem uma névoa ali na frente, é muito bom também, mas tem uma névoa aí que meio que interrompe um pouco a visibilidade. Ainda assim, o dividendo também a gente tem que ver para onde vai, tá? Que tá sem o dividendo porque mudou o ticket, né? Mas a gente sabe que vai ter um bom dividendo, mas é um pouco mais instável que as demais. A Porto é um case de crescimento de dividendos aqui ao longo desse ano, tá? E aí a Caixa Seguridade é aquele case que talvez seja um bom custo-benefício. Ela deu uma subidinha depois de cair muito, ficou aí de graça, e depois parou. O mercado esqueceu novamente ela estaria apanhando. E aí, ficando para trás, pode ser interessante. O PL de 9,87, antes de vir o resultado que o Investidor 10 deve atualizar em breve aí, né? Acabou de ser divulgado agora. E aí, então, o PL vai melhorar ainda mais. Então, ela pode ser um bom custo-benefício, um dividendo de 7,73. Eu já calculei lá para membros. Tem até um vídeo também que eu divulguei para vocês, que tem lá um novo dividendo que também é maior. Então, ela também está num crescimento, né? Então, são
4 empresas de seguros aí, cada uma com um momento um pouquinho diferente, mas todas vindo aqui para um 2023 forte nelas, né? E deixa nos comentários qual seguradoras você tem e qual você prefere, BB Seguridade, Caixa Porto ou Wiz nesse momento. Embora, vamos lembrar que a Wiz tá mais para corretora aí do que propriamente seguradora, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!